Todo propósito, boa noite, meu irmão. Bom demais estar com você aqui nesse início de semana, domingo, primeiro dia da semana. Uma semana de primeira começa no domingo, né? E não na segunda. Estamos aqui juntos para poder meditar em mais um capítulo da Bíblia, capítulo de número 8 de Deuteronômio. Lembrando que sempre é um capítulo por dia, hoje o 8, amanhã o 9 e assim por diante. Orar todos os dias é importante. Coloque diante do Senhor a sua petição. E também, meu querido irmão, não esqueça de tentar mudar aquilo que você precisa. O capítulo 8 é uma exortação a termos a memória naquilo que é importante. Irmãos, a gente fica preocupado tantas vezes em gravar coisas que não são importantes e esquecemos de colocar em nossa memória aquilo que é importante. Nós devemos lembrar que as coisas desse mundo, elas podem até ter uma aparência de urgência, mas dentro do reino de Deus a gente precisa separar aquilo que é urgente e aquilo que é essencial. Sob pena, irmãos, de nós trocarmos aquilo que é essencial por aquilo que nós achamos que é importante. A gente dá muito valor para coisas que o Senhor não dá valor. E às vezes negligenciamos aquilo que o Senhor dá valor e é importante. Então, é preciso que a gente fixe a nossa atenção em palavras-chave que vão aparecer no livro de Deuteronômio, como lembra-te, cuidado, guarda. Tudo isso, irmãos, obedeça, todas essas palavrinhas estão aí porque vamos lembrar que é Moisés repetindo para a nação de Israel qual era a vontade de Deus. Olhando para o capítulo 8, então, a gente aprende o seguinte. Aqui Moisés vem dizer para o povo, olha, vocês vão ter cuidado de cumprir tudo que o Senhor disse. Então você precisa obedecer todos os mandamentos, porque se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão viver, vão se multiplicar e vocês vão, naturalmente, possuir a terra. É importante a gente obedecer a palavra de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes, vou repetir mais uma vez, de uma maneira bem rápida. A palavra de Deus é como um GPS. Se nós seguirmos as instruções, irmãos, nós faremos a melhor jornada possível. Não quer dizer que na pista não vai ter um buraco, não vai ter um animal, não vai ter um tronco, sempre vai ter, porque nós estamos obedecendo a Deus. No entanto, é o melhor caminho. Não tente atalhos. Obedeça a palavra do Senhor. Às vezes, obedecer parece ser o mais penoso, parece ser mais demorado. Tem uma fila ali, já viu quando tem aquela pista em obras, né? Aqueles SIG-PARE que a gente chama aqui, por aqui o SIG-PARE, que estão reformando. Então, às vezes a gente se depara com a plaquinha PARE e a gente fica ansioso, mas é preciso que você obedeça a sinalização, e a sinalização da vida, da existência humana bem-sucedida, vem a partir da palavra de Deus. É preciso que você lembre algo muito importante, é o Senhor que nos guia. Como? Ele nos guia pelo seu Espírito, a toda a sua vontade. Como? Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Primeiro, lendo a palavra. O Espírito não atua contra a palavra e vice-versa, nem a palavra contra o Espírito. Também, meu querido irmão, é importante que você observe o guiar do Espírito pela paz. Seja a paz de Cristo o ato em vosso coração. Às vezes tem algo que você está fazendo e você não está tendo paz nenhuma. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E continua naquilo. Meu querido irmão, você precisa questionar seriamente se isso que não te produz paz é a vontade de Deus. Porque a paz de Espírito deve ser o juízo do nosso coração. Lembrando também que o Senhor, na nossa caminhada, Ele tem maneiras estranhas, às vezes, aos nossos olhos de agir. Mas é importante, aqui diz que o Senhor permitiu que o povo andasse, guiou o povo, permitiu que eles andassem no deserto, para que eles fossem humilhados, para que fossem provados, para saber o que estava no coração e se guardaria os mandamentos. Portanto, um homem, no momento de prova, ele revela o que está no coração. A boca fala do que está cheio do coração. Então a gente, às vezes, se depara com pessoas que vivem construindo máscaras, tentando até colocar mordaças em sua boca, mas no momento de ira, solta aquilo que está dentro. E o que está dentro, às vezes, é rancor, é amargura, é chateação, é coisa que não precisava estar carregando e está carregando. Então, meu querido irmão, o Senhor faz isso também conosco para nos provar e nos constranger e nos humilhar, porque quando nós revelamos o que está no nosso coração, nós muitas vezes ficamos envergonhados, como o povo de Israel ficou muitas vezes. O que tinha dentro do coração deles? Murmuração contra o Senhor, apesar de estarem sendo muito bem cuidados pelo Senhor neste tempo aí de peregrinação. Aqui diz, versículo 3, que o Senhor havia humilhado a eles, né? E deixou que eles tivessem fome, claro que não uma fome que chegasse a os matar, mas eles sentiram fome, só para o Senhor provar a sua bondade, mandando maná. Porque o Senhor queria mostrar para aquele povo o seguinte, olha, se não for eu aqui nesse deserto, se não for eu, vocês morrerão de fome. Se não for a mão do Senhor, vocês vão morrer de fome. Aqui diz, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos lembrar que o maná era um símbolo aí que apontava para Cristo. Cristo é o verdadeiro pão do céu. Quem dele se alimenta jamais terá fome. O verdadeiro pão, quem dá é o próprio Deus, que é Cristo Jesus, o pão de Deus. E quem dele se alimenta nunca mais terá fome. Nessa caminhada, irmãos, nós podemos confiar no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que o sentimento hoje seja um sentimento de desesperança e os meus sentidos estejam me pedindo algo. Aqui diz que o Senhor sustentou o povo de tal forma que nem os pés incharam, as vestes não ficaram velhas, os pés não incharam nesses 40 anos. Por quê? Porque o Senhor sustentou. O Senhor sustentou, mas quando o povo também exagerou, se rebelou, o que o Senhor fez? Disciplinou. Nós também, irmãos, além de tudo que eu já falei, de cuidarmos para cumprir a vontade de Deus, de entendermos que o Senhor nos guia no seu propósito. Muitas vezes o Senhor nos humilha para saber o que está no nosso coração, Ele nos prova, portanto, de sabermos que o que nós precisamos é, na verdade, espiritual. O nosso sustento é espiritual e não material, porque o sustento material é prometido por Deus. Jesus nos ensina a orar para que Deus nos dê o pão diário e Ele dará. E
o Senhor cuida de nós, o Senhor cuidou das vestes para que não ficassem velhas, mas a gente precisa lembrar que o Senhor também disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se o Senhor faz isso tudo, Moisés agora vem caminhar para uma conclusão muito interessante. Ele fala, então, guarda tudo isso que eu falei para vocês. Vocês têm que obedecer, que o Senhor guia, que o Senhor humilha para saber o que está no coração, que o Senhor sustenta com o que vem do céu, vocês nunca tiveram falta de nada, nem a veste envelheceu. E ainda Moisés termina dizendo nessa parte, ele diz, lembra que o Senhor disciplina. Então agora vocês estão indo para uma terra, Moisés disse, vocês estão entrando numa terra, a terra é ótima. Você pode ler na sua casa, do versículo 6 ao versículo 9, ao versículo 10, diz que a terra é excelente, de trigo, cevada, vide. E lá no versículo 10 diz assim, olha, tomem cuidado, guardem os mandamentos, obedeçam. Lá no versículo 10 diz, porque vocês vão entrar numa terra boa, isso é garantia, vocês vão comer, fartar, louvar o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você, nessa sua vida, nessa sua jornada, uma hora você será abençoado, poderosamente. O Senhor derramará bênção sobre a sua vida, porque assim como Ele permite a gente passar dificuldade para nos provar, Ele também nos dá as coisas para que nós mostremos quem nós realmente somos. Porque nós não devemos ir nem um extremo, nem outro extremo. Não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Calvino dizia que as tentações da direita são aquelas que nós temos, por exemplo, como honra, poder, bens, fartura. E as tentações da esquerda, que são pecado, é quando nós nos entregamos ao vitimismo, à murmuração, quando perdemos as esperanças por causa das circunstâncias. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. A nossa confiança, a nossa fé deve estar estabelecida no Senhor Deus. No Senhor Deus. E é por isso que ele diz, olha, toma cuidado, vocês vão ter outra experiência, vocês vão entrar numa terra que eu preparei. Mas guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos. Porque aí diz Moisés, porque se vocês fizerem isso, vai suceder que depois de terem comido e estiverem fartos, ao invés de vocês louvarem o Senhor pela boa terra, por causa das boas casas, depois de se multiplicar os seus gados e tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, na casa da servidão, que tirou vocês daquela situação deplorável, tirou vocês do Egito como escravos, conduziu vocês escravos durante a peregrinação do deserto. Tempo difícil de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água. O Senhor fez sair, devemos lembrar, água da rocha, água da peterneira. Então aqui o Senhor vem dizer, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquirir as riquezas. Não, um homem não deve fazer isso. Antes, diz aqui, lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir essa riqueza, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu dar aos seus pais. E nos versículos finais, Moisés disse, se vocês se esquecerem do Senhor, vocês serão destruídos como aquela nação. Portanto, meu querido irmão, não se esqueça do Senhor. Tudo vem do Senhor na sua vida, tudo. Sabe a prova que você está enfrentando? Meu irmão, ela veio da parte do Senhor para você. Ele não brinca com você, ele não te faz sofrer à toa, ele está te preparando para algo maior. Você tem que acreditar nisso, porque Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é soberano e poderoso. Então, meu querido irmão, lembra-te, nunca ache que foi o seu braço, não seja arrogante de dizer que foi você que fez isso ou aquilo. Você sem o Senhor não é nada. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Confie no Senhor, crê no Senhor, não te esqueças de absolutamente nenhum só de seus benefícios para com você. Meu querido irmão, não se esqueça daquele que não esquece de você hora nenhuma. O Senhor tem os olhos fixos em você, cuida de você como uma menina dos seus olhos. Se apega ao Senhor, que você leia novamente esse capítulo, olhe essas palavras, obedeça, lembre que você é guiado pelo Senhor, lembre que Ele te humilha, mas é para revelar o que está no seu coração, mas que Ele te sustenta no deserto e que Ele tem uma terra prometida para você. Mas jamais, em nenhum momento, nem na escassez nem na fartura, esqueça-se do Senhor ou confie que foi o seu braço que fez alguma coisa. Tudo vem do Senhor e toda a glória seja dada a Ele. Um grande beijo, meu irmão, e até amanhã para continuarmos essa semana e meditarmos aí no livro de Deuteronômio. Amanhã, Deuteronômio capítulo 9. Deus abençoe e até mais.